Olá, sejam todos bem-vindos ao Notícias 10, o podcast que traz as notícias de todo o Amazonas com o deputado federal Silas Câmara, do Republicanos, aqui do estado do Amazonas. Vamos ter notícias, informações e de toda a sua atuação parlamentar em Brasília, para o Brasil, para a Amazônia e para o Amazonas. E saber um pouco de como começou todo esse mandato, os serviços, suas visitas às cidades das calhas de todo o Amazonas e também às comunidades, sejam elas ribeirinhas, agropecuárias e agrícolas. Um dos poucos deputados que conhece palmo a palmo do estado do Amazonas. Olá, deputado Silas Câmara. Olá, Jackson. Prazer estar de volta nessa janela de oportunidade de conhecimento que esse podcast dá tanto para o deputado Silas Câmara expor suas ideias e também passar as informações que a população às vezes tem curiosidade de ter sobre o mandato, como também é uma oportunidade muito bacana de conversar com o povo do Amazonas, que eu não posso abrir mão, até porque, como um deputado que tem como princípio estar perto da população, não deixa de ser essa ferramenta, a ferramenta de estar muito próximo de todos. Não tenha dúvida disso. Bem, nós estamos aqui com o deputado Silas Câmara e agora a gente quer saber como tudo começou, essa atividade parlamentar, lá em 1998. Pois é, Jackson, muitas pessoas não sabem, mas a minha origem de vida política, ela se deu dentro da minha instituição, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Lá atrás, em 1997, a nossa instituição já tinha um projeto missionário político organizado há alguns anos. Sempre tivemos representatividade na Câmara Municipal de Manaus, na Assembleia Legislativa, e chegou um tempo que o pastor Jonatas, nosso presidente, junto com a diretoria da Convenção das Assembleias de Deus, viu o potencial em que nós deveríamos aproveitar para instituir uma representatividade no Congresso Nacional. É muito bom aqui deixar claro o tamanho do que significa, por exemplo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas. Sim. Né? Uma igreja centenária, são 107 anos de existência. Ela está em 4.000 pontos aproximadamente do estado do Amazonas, portanto, só em Manaus, 1.200 templos. Somos mais de 10.000 células de evangelismo e crescimento em Manaus. E somos uma igreja que estamos, portanto, no interior do estado, em aproximadamente 2.800 pontos do estado do Amazonas. Em todos os municípios, em diversas comunidades, distritos e até onde não tem uma comunidade organizada, às vezes, por ser um ponto estratégico, ali está uma Assembleia de Deus que, no final de semana, todos pegam sua canoinha e vão para aquele ponto de encontro. Exato. E fazem daquele endereço ali um ponto de apoio, não só espiritual, psicológico, enfim, de todas as áreas. Social principalmente, isso. Né? E também de evangelismo, lógico. Né? Então, a Assembleia de Deus sempre teve essa responsabilidade de entender que um povo organizado só tem representatividade quando coloca alguém de dentro da sua própria comunidade o representando para falar aquela linguagem, falar o que pensa. Né? E tanto é verdade que nós estamos aí já há mais de 40 anos fazendo, através do voto direto, representatividade do nosso segmento lá atrás evangélico, hoje muito bem representado, tanto na Câmara de Manaus, com muitas representatividades evangélicas, como também a Assembleia Legislativa, mas teve um tempo que só éramos nós. É verdade. Portanto, esse movimento é um movimento pioneiro que teve o objetivo de colocar o que nós pensamos sobre os diversos temas sociais e políticos do Brasil através de pessoas que têm uma formação e uma prática cristã assembleiana e pentecostal. Muito bem. Dito isso, em 1997, a nossa igreja fez uma prévia, portanto, participaram 5 pessoas dessa prévia, e entre elas, lá estava eu, que fui, graças a Deus, escolhido nesta prévia, que teve 96 votos de coordenadores que representavam todas as igrejas e também as lideranças assembleianas do Amazonas para a escolha. E
participei, portanto, isso foi em 97, essa prévia, e comecei, portanto, a organizar uma estratégia para que eu pudesse ter uma presença física, estar próximo da população. E já em 97, portanto, um ano antes das eleições, eu já tinha estado nos 61 municípios do estado do Amazonas, navegando, Jackson, muitas vezes, numa canoinha de 11 metros de madeira, Verdade. de fundo raso, motorzinho de Rabeta. rabeta 3.5, tá certo? Cansei de fazer esses percursos com 11 pessoas dentro de uma canoa. 11. Porque já naquele tempo nós já tínhamos, a Assembleia de Deus já tinha a Rede Boas Novas. Certo. E era de muito difícil fazer mobilidade e acessar os municípios. O que eu fazia? Graças a Deus, antes mesmo de ter mandato, eu já tinha esse compromisso social com a igreja e também dos projetos que a igreja desenvolvia. Nós tínhamos um projeto de comunicação e o que eu fazia? Eu ia para determinado município polo. Vou citar o exemplo aqui do Solimões. Eu fui para Tabatinga e comigo eu levei o Disseu e Valdeci, uma dupla de irmãos que tinham uma atividade de louvor profissional. Certo. Levei o Cosmar, que era o engenheiro e responsável pela Boas Novas de dar manutenção. Muito bem. Comigo, naquela época, foi também o deputado Francisco Souza, que era deputado estadual da igreja. Lembro. Que, na época, era só candidato, portanto, comigo também candidato, fomos os dois. E levei também comigo um pastor para ministrar, até porque a Bíblia é muito clara, a ovelha ouve a voz do pastor, né? Exato. E eu acho que quando a gente distingue que quando você é um candidato, é bom que um pastor fale sobre a importância de um determinado projeto, levava o pastor comigo. E no curso da viagem, sempre agregando um ou outro, porque os pastores dos municípios empolgados com a forma como eu tinha adotado a estratégia de estar presente, queriam ir. Terminava que tinha determinados períodos, percursos, que eu cheguei até 11 pessoas dentro de uma canoa, onde um barco passava do outro lado do rio, molhava todo mundo, porque era a canoa estava bem... E muito bem. Naquele tempo, em 1997, Jackson, nesse meu desafio de ter vontade, como eu tenho até hoje, é impressionante. Eu também acho. Com toda a humildade, mas depois de 28 anos, Jackson, eu ainda tenho necessidade, eu ainda tenho sede de estar perto da população, porque eu tenho certeza absoluta que é com a população que a gente aprende e a gente ouve, e mais do que isso, a gente vê as necessidades do povo, e isso agrega muito para que você tome decisões importantes e defenda as pautas que verdadeiramente vão de encontro à população em todo o estado do Amazonas. Tem um embasamento real, em loco, das necessidades. Pronto. Então, tu imagina que em 1997 eu identifiquei pelo menos 5 coisas que me chamou muita atenção e que eu coloquei no meu coração. Deus me dando a oportunidade, o povo também, de estar eleito em 98, eu vou pegar esses 5 temas e vou colocar como pauta principal para o povo do interior do estado do Amazonas. Muito bom. E quais foram os 5 temas? Interessante. Cheguei, por exemplo, em Benjamin Constant, aquela época praticamente sozinho, entendeu? Eu digo sozinho de apoio político, né? Com a minha equipe de trabalho, como eu acabei de dizer, né? E cheguei em Benjamin Constant e eu lembro que eu subi o barranco, estava muito seco o rio, e quando eu cheguei na beira do barranco, eu precisava localizar o pastor da Assembleia de Deus, porque em 98, para quem não sabe, os meus 38.723 votos eu devo exclusivamente para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e para a minha família. Certo. Para a minha família. E quando eu digo minha família, não posso te registrar aqui a minha esposa, hoje deputada federal Antônia Lúcia, economista, entendeu? E não posso nem atribuir aos meus filhos, porque naquela época, o meu filho mais velho tinha 9 anos. Era tudo menino. Tudo. O doutor Heber, por exemplo. O doutor Heber tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. A minha caçula era de colo ainda, a doutora Gabriela. Certo. Então, só para vocês entenderem. Então, eu cheguei no município de caramba, como é que eu vou andar em Benjamin Constant, que não era um município pequeno na época, subi, notei ali que tinha ali uma ilhazinha de vários motoqueiros batendo papo, conversando juntos. Cheguei lá e falei bem assim, olha, eu estou precisando ir na Assembleia de Deus, alguém de vocês poderia me ensinar o caminho? Aí eles me disseram, se o senhor quiser, a gente leva.
Na época me disseram, custa R$5. Uhum. R$5. R$5. Aí, quando as pessoas perceberam que eu não era de Benjamin, um deles me perguntou, o senhor é de onde mesmo? Eu sou de Manaus. Eu sou o pastor Silas Câmara, sou da Assembleia de Deus. Uhum. Aí o filho do pastor, Estava Juraci, que era pastor em Benjamin Constant, em 1997, disse, não, eu sou filho do pastor, e levo lá. Olha aí montei tudo na moto coopera, dele, né? pronto, montei Tudo na coopera. moto dele, no caminho, ele disse, o senhor é o candidato da Assembleia de Deus, deputado federal, né, pastor Silas? Eu disse, o senhor, querido. Ele disse, pastor Silas, eu queria lhe fazer um pedido. Aquela comunidade que a gente estava ali juntos, batendo um papo, nós somos mototaxistas. E mototaxista é perseguido pelo juiz, perseguido pelo delegado, pela polícia, pelo promotor e até o prefeito, porque nós não temos licença, não temos nenhuma legalidade, mas é como a gente faz para ganhar dinheiro. E eu até completei para ele. E parabéns pela iniciativa, porque é também a única ferramenta de mobilidade urbana. No interior. Olha a criatividade, né? Entendeu? É. Que se tem no interior. Portanto, tem meu compromisso, Deus me dando graça e você me ajudando. Já aproveitei para pedir o voto. Óbvio. Tá certo? Com certeza absoluta, eu vou defender a classe de vocês. Peguei essa informação. Em Benjamin Constant. Em Benjamin Constant. Muito bom. No curso das minhas viagens, eu fui desenvolvendo algumas informações importantes. Por exemplo, cheguei a Maturá, já descendo o Rio Solimões, de Canoão, eu precisei fazer uma ligação. A única forma de fazer uma ligação era ir para o posto de telefone. Tinha um posto da Telemazon no município. O senhor está falando, portanto, de uma sede, de uma né? sede. Portanto, Município. nenhuma casa com telefone. Não tinha telefone. Fui para a Telemazon, fiquei na filazinha, dei o número do telefone que eu queria ligar num papelzinho escrito. Na fila. A pessoa, depois de um determinado tempo, me chamou porque tinha muita gente na fila. E depois que eu falei com a pessoa, ela pegou uma tabelinha, porque naquele tempo nem computador funcionava, não tinha conectividade, não tinha internet, e escreveu num papelzinho quanto eu devia, eu paguei em dinheiro e fiz minha ligação. Eu digo, caramba, em pleno século XX, nós estamos diante de um desafio que o interior do estado do Amazonas não tem como se comunicar com ninguém. Pauta. Ou seja, estamos completamente isolados. Anotei lá como uma pauta. Muito bem. Conversando com as pessoas do interior do estado, rapidamente descobri que, nas nossas igrejas, Assembleia de Deus, a maioria da atividade, a maioria das pessoas tinham como atividade econômica duas. E aqui vão mais dois assuntos. Ou era pescador e pescadora, ou era agricultor familiar ou agricultora familiar. Coloquei na minha mente, no meu coração. Conversando com eles, nada tinham acesso a absolutamente nada. Aliás, até para ser justo, em 1998, a única política pública verdadeira que tinha o Brasil, acho, o estado do Amazonas, para essas duas atividades, era o que foi iniciado pelo governador amazonino Mendes, que era a entrega de motor rabeta, Lembro. de caixa de isopor, de apetrecho Terceiro de pesca, ciclo. terceiro ciclo. Terceiro ciclo. Pronto. Programa Terceiro Ciclo. Terceiro ciclo. Eu era repórter menino ainda. Pois é. Então, eu digo, vou anotar aqui, porque essas são classes que, se eu trabalhar, eu vou ter já muita coisa para fazer. E, por último, me chamou a atenção a ausência, o vazio institucional do governo federal no interior do estado do Amazonas. Certo. Ora, se eu estava me propondo a ser deputado federal, era importante que eu entendesse que o governo federal precisava ter responsabilidade e uma presença muito firme, pelo menos dos municípios polos, para poder integrar a população do Brasil, de fato, às políticas públicas nacionais. Vou citar um exemplo aqui dessa que me chamou a atenção. Em 1997, só tinha 5 agências físicas do INSS, da Previdência Social, em todo o estado do Amazonas. 5? Só 5. Para o estado todo? Só 5, para o estado todo. E quer que eu te diga? Sim. Das 5, 3 eram em Manaus. Portanto, no interior do estado, só 2. No estado inteiro. Então, a pessoa tinha que se deslocar para o município mais próximo Pronto. ou para Manaus? Pronto. E, na verdade, não se deslocava. Não se deslocava. Tanto é verdade que o estado do Amazonas, depois de 28 anos, nós vamos conversar sobre esses temas, eu vou explicar É importante. o desafio
de a gente poder trabalhar por essas pautas, tá certo? Obviamente que eu não estou citando aqui Zona Franca de Manaus, porque Zona Franca de Manaus é uma política pública que tem uma repercussão no interior do estado do Amazonas, mas todos nós sabemos que essa repercussão é através do que ela representa para a economia do estado. Vou citar um exemplo, tá certo? Hoje, ainda, Zona Franca de Manaus não é inferior, direta e indiretamente, a 60% de tudo que o estado arrecada. Não é. Direta e indiretamente não é inferior a isso. Pode até ser mais do que 60%. Para não errar com um número exato e passar uma impressão de que eu estou chutando, eu estou colocando um número aproximado. Exato. Mas Zona Franca de Manaus era o óbvio, porque isso é o pilar da nossa economia. Muito bem. Dito isso, escuta com atenção o que eu vou te dizer. Falando sobre Previdência Social e para vocês entenderem, que estão nos ouvindo e nos vendo, como trabalhar da forma como, modesta parte, eu trabalho, produz um resultado. Eu não estou criticando quem coloca dinheiro para construir, quem coloca dinheiro para asfaltar, quem coloca dinheiro para concretar, porque eu também coloco. Mas eu estou dizendo que o meu mandato é diferenciado nesse particular, nesse aspecto. Então, só para você ter uma ideia, eu comecei a fazer um trabalho pela Previdência em 1999, porque eu fui eleito em 98, no dia 2 de outubro de 98, mas eu assumi o mandato, o meu primeiro mandato, dia 2 de fevereiro de 1999. Certo. E começamos um trabalho. 28 anos depois desse trabalho, a média de cobertura nacional da Previdência Social é entre 18% e 24%. Ou seja, em qualquer estado brasileiro, as pessoas, a população do estado qualquer, menos 3 estados, que eu vou falar daqui a pouco, ou é 18%, ou do Rio Grande do Sul, por exemplo, é 24%. Exato. E 3 estados brasileiros apenas pagam mais Previdência Social do que o povo recebe. Ou seja, alguns estados brasileiros, são 3, não são responsáveis pelo déficit da Previdência. Um deles é Brasília, mas Brasília, a renda per capita é quase R$15 mil. É, a maior do país. O segundo é Roraima, mas a renda per capita de Roraima, por ter sido um território muito anos, recente, é R$3.400. Exato. E o terceiro é o Amazonas, renda per capita R$900. Para você ver o desafio. Muito desafio. E hoje, depois de 28 anos fazendo um trabalho, a cobertura previdenciária do estado do Amazonas é 10%, em 97 era apenas 5%. Duplicou. 28 anos depois, com todo o trabalho que foi feito e as ferramentas que foram desenvolvidas, eu vou falar sobre isso quando for falar sobre Previdência, passou apenas de 5% para 10%. Dito isso, essas 5 descobertas, para mim, até então ilusitadas, se tornaram as minhas bandeiras de trabalho, tanto como proposta, porque eu estou falando de 97. Exato. Tá certo? Quando foi em 98 que eu comecei a fazer campanha de fato, já tinha minhas bandeiras prontas, para te ter uma ideia. Produzidas andando todo o estado do Amazonas. Em 97, eu vou repetir, eu já conhecia os 61 municípios do estado do Amazonas. Só para se ter uma ideia, Jackson, quem está nos ouvindo, deixa eu falar uma coisa para você, não é nenhuma crítica. Sim. Mas é uma constatação. Exato. O estado do Amazonas tem 8 deputados federais, tem 24 deputados estaduais, tem 3 senadores da República, tem um governador, tem 62 prefeitos, e nenhuma desses agentes políticos, dessas categorias, e nenhuma autoridade constituída dos 3 poderes, seja legislativo, judiciário ou executivo, faz os 61 municípios do estado do Amazonas pelo menos uma vez por ano. E tem uma lógica. Qual é a lógica? O deputado federal que foi formado pela política, ele adota alguns municípios como base e trabalha por aqueles municípios. O que te faz, deputado Silas Câmara, ser um deputado que visita em agenda de trabalho os 61 municípios, conhece quase 4 mil distritos e comunidades e continua isso? É a minha formação. Como em 98 eu só tinha a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, na minha base política, e eu coloquei na minha mente que quem não é visto não é lembrado,
E como também coloquei na minha mente que com os olhos não veem, o coração não sente. E também coloquei na minha mente que aquele velho poema do poeta mineiro, Milton Nascimento, que o artista tem que estar onde o povo está. Como o artista tem que estar, tu imaginas o político, não é verdade? Entendeu? É verdade. O que é que eu fiz? Em 97, depois de ter sido escolhido para ser candidato a deputado federal pela Assembleia de Deus, eu coloquei no meu coração, se Deus me der a oportunidade, se eu tiver resiliência, se eu tiver estrutura física, e se eu não me colocar diante dos desafios medroso, covarde, e eu fizer os 61 municípios do estado do Amazonas, vencerei essa eleição. E fiz isso. Com isso, eu entendi que eu fui a todos os municípios onde a nossa igreja estava. E então, comunidades também. Pronto. E fiz aos pastores assembleianos uma jura, uma aliança. Qual foi a aliança? Porque toda vez que eu visitava um município e uma instituição nossa, o choro ou a reclamação do pastor presidente do campo era: nunca ninguém veio me visitar. Nunca ninguém esteve aqui pessoalmente para pedir uma ajuda ou uma oportunidade. Isso me fez, Jackson, fazer uma promessa para eles. Que se eles me dessem uma oportunidade, eles jamais precisariam vir a Manaus para falar com a autoridade. Se não fosse muito urgente, podia me esperar, que eu estaria chegando lá. E graças a Deus, desses 28 anos, eu mantenho religiosamente esse pacto que eu fiz com Deus e com essas lideranças que são a origem de tudo. Hoje, o deputado federal Silas Câmara tem, graças a Deus, um horizonte ampliado, mas ampliado a partir do que eu tinha no princípio. Entendo. É o testemunho da viúva que vai ao profeta e diz: meu esposo era fiel a ti, te serviu com resiliência, com determinação, com lealdade, e agora ele se foi, morreu e me deixou com dívidas, e os credores estão chegando, querem levar até meus filhos. E o que o profeta pergunta? O que tu tens? Então, eu quero dizer para ti que se hoje eu sou um deputado federal, que estou durante 28 anos consecutivos no Congresso Nacional, eu devo isso à minha Igreja Evangélica Assembleia de Deus, como devo isso também à minha família. Certo. À minha família. Isso tem muito claro na minha mente. E o que acontece? O homem, ele é fruto da sua formação. Exatamente. Quando você vê um filho, por exemplo, que dificilmente um casal de médico vai produzir um engenheiro. Geralmente o filho termina... Aquele ambiente o proporciona seguir. Naturalmente, né? Exatamente. Então, o que eu digo para você? Fiz essa eleição de 97 a 98 absolutamente apoiado na cobertura espiritual e trabalhando dentro das nossas igrejas, Assembleia de Deus. Aqui eu quero até mandar um abraço através do pastor e doutor Jonatas Câmara, nosso pastor, com a pastora Ana Lúcia, que era a minha cobertura espiritual à época, né? E digo para você que tive 38.723 votos. Fui eleito a última eleição de voto contado no papel. No papel. Tem coisas... Com a urna marrom. Pronto. Que vinha com aquele lacre. Pronto. Jacques, tem coisas que não tem como se deixar de atribuir a Deus. Certo. Eu, obviamente, que diante das circunstâncias humanas que eu acabei de relatar aqui, onde até nominei aqui coisas que eu catei como bandeiras de trabalho, que faço, inclusive, até hoje, com muita alegria, mas não dá para deixar de dizer que uma eleição de um deputado federal em que o voto era contado manualmente. E que você não tinha nenhuma estrutura para fazer a famosa boca de urna, que era tão natural, e você, sem ter nenhuma equipe para mobilizar, você não ter um litro de gasolina para dar a ninguém, você não ter nenhuma estrutura, Deus agiu. É Deus. E aí tem, obviamente, uma outra história que é muito longa, lá da minha infância. Nós temos muitos episódios. Pois é, eu tenho uma marca muito forte na minha vida, que é uma promessa de Deus para isso, que se cumpriu em 1998. Portanto, 1998 também tem um elemento que eu atribuo como muito forte para a minha eleição, que era as pessoas subestimar a minha presença
na disputa eleitoral. Não, esse aí esquece, esse aí deixa para lá. Enquanto estava falando, eu estava andando. É verdade. Eu estava andando. Estava de porta em porta, estava conversando com lideranças que podiam multiplicar. E quando abriu a urna, graças a Deus, eu tive 38.723 votos e daí para frente a minha vida começou efetivamente com mandato. Agora, deputado vida Silas Câmara, permita-lhe fazer uma pergunta. E essa memória, hein? Essa memória pois que o senhor tem de cada localidade, de cada conversa que teve, números, pedidos, são 28 anos. 28 anos. Tu acredita que eu lembro até hoje, pastor por pastor, município por município. Na verdade, o pessoal até fica muito impressionado, porque quando eu vou fazer as minhas palestras e que eu vou conversar com a população sobre os desafios, porque você sabe que o Amazonas nós temos muitos desafios. Por exemplo, agora que eu converso com você, lá no Rio Madeira, nós estamos vivendo uma enchente muito grande. Exatamente. Tá certo? Maitá está praticamente... Pronto. Né? E que fica desconectado, por exemplo, da realidade do Rio Negro, do Rio Amazonas, do Rio Purus, do Rio Japurá, do Rio Juruá, entendeu? Então, e geralmente quando eu converso com eles, eu falo, pessoal, eu acabo de chegar de uma viagem do Rio Madeira, por exemplo. Né? Por exemplo, eu acabei de encerrar uma viagem pelos 61 municípios do estado do Amazonas. Sim, mais uma. Mais uma. Mais uma. Agora, do dia 7 de fevereiro até semana passada. Eu acompanhei um vídeo seu chegando aqui. Até começo de abril, porque como eu não sei como vai esse podcast... Pois é. Então, só para me dar datas. De abril. De 7 de fevereiro a 7 de abril, eu fiz 61 municípios com um porém. Eu fiz ficando 3 dias por semana em Brasília, tá certo? Sim. E portanto, dando de sequência. 7 de fevereiro a 28 de fevereiro, 21 dias, com mais 30 de março, 51 dias, mais 7 de abril, 58 dias. Menos 58 dias, se você dividir por 7, dá aproximadamente aí 6 semanas. Então, 3 vezes 6, 18, menos 18 dias, vamos colocar aí 24 dias. Em 24 dias, eu fiz os 61 municípios do estado do Amazonas. Logicamente que hoje eu tenho uma outra estrutura, uma outra possibilidade. Não, isso. Mas tem até fácil. Comunicação. Pronto. Tem até comunicação. Não, o estado do Amazonas hoje tem, por exemplo, 61 rádios, que é fruto de um projeto de lei que eu acompanhei, que é a implantação das RTRs. Isso. Nesse momento que eu estou falando contigo, esse programa está nos 61 municípios do estado do Amazonas. Para você ver. Então, só para entender, quando eu fui anunciar em uma reunião com as lideranças que eu participei aqui em Manaus, que eu estava encerrando esse ciclo dos 61 municípios já dia 7 de abril, eu falei para eles, olha, lá no Rio Madeira eu estive em Humaitá, estive em Manicoré, estive em Apuí. Estive em Novo Aripuanã, estive em Borba, estive em Nova Olinda e já entrei pela Metropolitana Leste. Ao entrar pela Metropolitana Leste, tá certo? Eu estive já no município de Altazes, de Careiro Castanho, de Manaquiri e Careiro da Várzea. Desci pelo Baixo Amazonas, indo pela estrada, passei em Presidente Figueiredo, em Rio Preto da Eva, fui até Itacoatiara, né? Fui a Uricurituba, a Silves, a Itapiranga, o Atumã, a Urucará, a Boa Vista do Ramos, ali, a Baués, Barreirinha agora, estou subindo na sequência. Isso. Parintins e depois ia mudar. Voltei para Manaus e subi até o extremo Acre, aonde fui para Cruzeiro do Sul e vim de lá para cá, com Guajará, com Ipixuna, com Envira, Irunepé, Itamaraty, Carauari, Juruá, e como Juruá é ali uma fronteira do Rio Japurá e começo do Solimões, já aproveitei e fui no Rio Japurá, em Japurá e Maraã. Portanto, matei aqui Metropolitana Leste, Rio Madeira, Japurá e Rio Juruá. Voltei para o estado do Acre, lá no município, lá na capital, Rio Branco, e voltei pelo Rio Purus. Portanto, fui a Boca do Acre, fui a Paueni, fui a Lábrea, fui a Canutama, Tapauá, Beruri e voltei para Manaus. Dito isso, fui ao Rio Negro, com meu amigo, meu irmão, prefeito Curubinha, ex-prefeito Curubão, lá em São Gabriel da Cachoeira. Isso. Fiz Santa Isabel do Rio Negro, o município de Barcelos e Novairão, portanto, completei o Rio Negro. Subi para o extremo Japurá, o extremo
Javari, no Vale do Javari, lá em cima, no Rio Solimões, e vim de Atalaia, Benjamin, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tocantins, Jutaí, Fonte Boa, Uarendi, Alvarães, Tefé, Quari, Codajás, Anuri, Anamã, Capiranga, Manacapuru e Iranduba. Esse é o nosso estado do Amazonas, que eu faço, e faço com muita alegria, durante duas vezes por ano, todos os 61 municípios, e já agora, no dia 7 de... aliás, dia 17 de abril, que estou conversando contigo nesse podcast. Isso. Esse é o dia de hoje, tá certo? Já visitando 20 municípios, alguns deles 2 vezes e outros 3 vezes, fazendo o nosso trabalho. Agora, deputado, o senhor faz isso desde 97. Desde 97, desde 1997. Nós falamos aqui de algumas mudanças, desde 1997. De pautas que o senhor colocou no Congresso, que são avanços para o Estado do Amazonas, no Brasil. Sim. Alguns, inclusive, como o senhor citou ainda há pouco, do INSS. Sim. Quais são as atuais pautas que o senhor tem encontrado no Estado do Amazonas e que, nesse momento, está aí justamente com o senhor? Bem, nós temos desafios muito grandes, né? Ontem mesmo, para você ter uma ideia, eu passei a manhã toda na UEA com o reitor André e a equipe dele, junto com alguns prefeitos do interior do Estado do Amazonas, porque o grande desafio do interior do Estado do Amazonas é a geração de emprego e renda. Exato. Nós ainda temos como matriz econômica as principais no interior do Estado do Amazonas o setor primário, que é, portanto, a agricultura familiar, e a pesca artesanal, ou a pesca esportiva, ou a pesca por piscicultura, ou a pesca por manejo. Essas atividades são as atividades que geralmente geram postos de trabalho no interior do Estado do Amazonas. Fora isso, os empregos são gerados ou pela prefeitura, pela própria prefeitura, ou pelo comércio local, exceto alguns municípios que têm alguma coisinha, como, por exemplo, Presidente Figueiredo, que tem o minério, como o Quari, que tem o petróleo, os royalties, como Silves e Itapiranga, que tem ali a Eneva, que tem o gás. Isso. Ali tem, e tem Itacoatiara, que tem também a questão do potássio, ali próximo de Altazes? Não. Itacoatiara, na verdade, tem atividade fortíssima com a Hermasa, que se tornou ali um entreposto, vamos dizer assim, de passagem da soja para o planeta. Pronto. Verdade. E surgindo, como você lembrou muito bem, aí Altazes, por que não ali naquele triângulo Itacoatiara, Altazes e Nova Olinda, e ali lateralmente falando do Cariro Castanho, que é o potássio que está aí rapidamente se pronunciando como atividade econômica, que, aliás, faço questão de registrar. Pois não. Como presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara, era presidente da Potássio do Brasil, Guilherme, que pode dar esse testemunho. Quando eu assumi a presidência, chamei o presidente da Potássio e perguntei, meu amigo, qual é o desafio que você está enfrentando? Ele disse, é simples, deputado. Para eu poder iniciar minhas atividades, eu tenho que superar 92 condicionantes. 92 condicionantes. O que são condicionantes? São itens que foram relacionados que ele tinha que eliminar, ou seja, cumprir todas as exigências para poder ter uma licença ambiental e começar a trabalhar. 92. E dessas 92, Guilherme, quantas tu já conseguiu superar? 17. Eu digo, pois vamos aproveitar a minha presidência aqui e vou botar debaixo do braço esse processo junto com você e nós vamos superar uma a uma. Quando eu saí da Comissão de Minas e Energia, só ficou uma condicionante a ser superada. Muito bem. E, lamentavelmente, essa condicionante tinha a ver com fatos ou com iniciativas de projeto e de apresentação de documentos, mas a Justiça tinha se envolvido, tá certo? E, por conta disso, nós ficamos aí, mesmo quando eu saí da comissão de presidente de Minas e Energia, ficamos com um desafio para poder ser superado. E, graças a Deus, agora está superado, nós estamos começando a implantação, e aqui não posso deixar de parabenizar o governador Wilson Lima, que tem um belíssimo trabalho nessa articulação, até porque as licenças foram dadas pelo IPAAM, houve um entendimento com o governo federal e isso facilitou,
Também quero deixar aqui um registro muito importante do prefeito Anderson de Altazes, que à época era o prefeito do município, que caminhou comigo nesse trajeto todo, e mais do que isso, que emitiu as primeiras licenças, inclusive, para que a Potássio do Brasil pudesse se implantar. Aliás, até é bom se dizer que nesse período em que eu tive na Comissão de Minas e Energias como presidente, alguns movimentos no estado do Amazonas aconteceram que são de grande importância e relevância a se registrar. Um exemplo disso é o Leão, que vai interligar a nossa hidrelétrica de Santo Antônio e Giral, no estado de Rondônia, até o município de Humaitá, que, à época, nós fizemos várias gestões e isso ficou acertado e aprovado e até licitado que ia se implantar. Começou a se implantar, deu uma paralisada e agora vai ter audiência pública em Humaitá, em Porto Velho e uma na Comissão de Minas e Energia em Brasília, apenas para ratificar um passo legal para que a obra possa ter encaminhamento. E aqui parabenizo também o prefeito Tedei Lobo de Humaitá, que foi meu parceiro nessa conquista. Que bom. E que agora vai ser um grande passo para o desenvolvimento, não apenas nessa região sul do Amazonas, que é o Humaitá, mas em todo o percurso do Madeira. Até porque, para a implantação do potássio em Altazes, é necessário que haja energia de qualidade. Superavitária. E essa é a alternativa que se tem para isso. Tanto é verdade, Jackson, para vocês entenderem como é importante esse trabalho e esses resultados, não apenas para a atuação ou para uma nova atividade econômica no Estado, mas o legado que isso deixa. Por exemplo, para potássio se implantar e funcionar em Altazes com aquilo que ela vai precisar em termos de infraestrutura para escoar sua produção, ela vai implantar um grande porto, ela vai fazer uma estrada que vai para poder fazer o transporte do material, e vai também ter que fazer uma viabilidade de interligação através dessa energia elétrica que já está prevista chegar ao Humaitá, e lá terá uma grande subestação para poder se preparar para descer o Rio Madeira, e isso vai, portanto, trazer energia em toda a cara do Rio Madeira, passando pelo município de Manicoré, tá certo, pelo município de Borba, de Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda, até chegar no município de Altazes. E isso também tem o nosso trabalho. Então, quer dizer, o interior do estado do Amazonas hoje é bem diferente do que era em 1997. Bem diferente. Mas continuam as 5 pautas sendo preocupação grande. Tanto a área da previdência social, tanto a área da pesca, da agricultura familiar, como também da conectividade e como também a questão importantíssima que é a infraestrutura dos municípios, já que eu falei de mototaxistas, que hoje têm a sua profissão regulamentada através do nosso trabalho, mas todo mundo sabe que os municípios cresceram. E mobilidade urbana, ou seja, como se lida com a mobilidade urbana em cada município, e até como se faz essa interligação através das estradas nos municípios que são região metropolitana, hoje ainda é um grande debate e precisa ser melhorado em muito. Temos aqui, por exemplo, o município de Iranduba, que fica aqui do outro lado da ponte sobre o Rio Negro, certo, que vocês sabem que ele tem hoje um crescimento fora do comum no estado do Amazonas, até porque a limitação de Manaus daquilo que são terras privadas para implantação de condomínios e etc., está se migrando muito rapidamente para o município de Iranduba, que cresce assustadoramente. Portanto, há de se tratar esse assunto da mobilidade urbana, do transporte público, com muita seriedade, até porque, por exemplo, para se implantar um programa Minha Casa Minha Vida, hoje tem muitas exigências. Tem que ter, na área que se implanta o conjunto habitacional, tem que se ter, por exemplo, creches, tem que ter unidade básica de saúde, tem que ter escola, tem que ter, portanto, todas as ferramentas, o atendimento
à população através dos governos municipal e estadual tem que estar implantado na região onde se planta isso. E tem que ter ônibus na porta. Ou seja, para essa quantidade imensa de loteamentos que estão sendo implantados em Iranduba... Inviabiliza. Entendeu? Se inviabiliza. Tanto é verdade que tem muitos empresários com muita área pronta para implantação de, por exemplo, no programa como esse Minha Casa Minha Vida, certo, que não avançou porque eles precisam que o Estado e o município entendi, se organizem no aspecto do atendimento dessas ferramentas para poder se implantar um programa como esse. E é um grande desafio para os prefeitos também. Não tem que dúvida. Querem, todos querem. Não tem dúvida. O Minha Casa Minha Vida, que é uma forma de se também combater o déficit habitacional. Sim. Aqui no estado do Amazonas é importante isso. E quer que eu te diga? Eu acabei de dizer que os problemas continuam. Os problemas não, os desafios continuam os mesmos, com outros problemas a serem resolvidos. Entendi. Um exemplo disso é conectividade. Vamos lá. Em 1997, o estado do Amazonas só tinha... Aliás, o estado do Amazonas tinha 42 municípios que não tinham telefones residenciais na sede dos municípios. Fixos. Os fixos. Os chamados fixos. Em 97, os fixos. Também nenhuma comunidade ou distrito com mais de 300 habitantes tinha telefone algum, inclusive os famosos TPs, os telefones públicos. Na frente das escolas e dos postos de saúde, porque naquele tempo não era unidade básica de saúde, também não tinha como se comunicar. Naquele tempo, o guerreiro das selvas era, como continua sendo até hoje, os rádios. Naquele tempo, ondas tropicais, ondas curtas, ou as AMs, né? Até porque FM era um luxo e só tinha uma ou duas na cidade de Manaus. A frequência modulada era só aqui, mas estéril. Então, estéril. Então, para se ter uma ideia, esse era um grande desafio. Vencemos a eleição em 1998, assumimos em 1999, e aí, obviamente, que já existia, na época, a comissão na Câmara dos Deputados que tratava o assunto da telefonia, era a comissão de... Olha como era a comissão em 1997, 98, 99, na verdade. Ciência, tecnologia, informação e comunicação. Era a comissão, tudo naquela época, tudo juntos. E, obviamente, que quando eu cheguei lá, eu tinha direito a ter titularidade em 2 comissões e suplência em 2 comissões. Imediatamente, eu já optei pela comissão de comunicação e optei pela comissão de Constituição e Justiça, porque ali era a entrada de tudo. Exato. E fiquei suplente na Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional, na época só a Comissão da Amazônia, porque essa é uma comissão que é cobertura para tudo. Exato. Qualquer assunto de Amazônia pode ser tratado lá. Que bom. E fiquei na Comissão de Saúde, na época, e Assistência Social, porque todos sabem que eu sou evangélico, e temos, desde o início de 97, compromissos com os nossos princípios. Princípios esses que todo mundo conhece. Exatamente. Deus, pátria, família, liberdade, contra o aborto a favor da vida, contra as drogas, contra também os jogos de azar. Violência de qualquer tipo. E lá, então, era onde era tratado esses temas. Isso é importante porque nós estamos falando de 1998. Muito se fala hoje nas pautas de costumes. Sim. Né? Sim. Porém, esse trabalho é desde 97, muito antes, quero dizer. Mas essas visitas do deputado federal Silas Câmara, ela tem esse início, essas pautas sempre nortearam o seu trabalho. Permita-me dizer que eu conheço um pouco. Sim, com certeza absoluta. Eu sou oriundo do interior também. Sim. E ouvia falar muito do Silas Câmara. Né? E o trabalho social. Aliás, nos encontramos também em vários municípios. Nós já nos encontramos em vários municípios. Né? O meu avô foi da Assembleia de Deus, pastor, lá nos idos da década de 80, Sim. em Itacoatiara, pastor Ildefonso, Jacó, ali, que hoje é, inclusive, o Mendonça que cuida daquela região. Sim. Mas, olha... Pastor Francisco Mendonça, está nos ouvindo pela rádio. Está nos acompanhando. Itacoatiara FM. Porque, gente, desde 97,
Você que é jovem, mais jovem do que nós, está ouvindo agora as pautas de costumes, os debates, a polarização em si, e o Silas Câmara já vinha trazendo isso. Tu sabes que isso me incomoda muito, porque Pois não, deputado. no segmento evangélico, em que essa pauta de direita, às vezes, está sendo muito discutida hoje, Isso. através dessa polarização que existe no Brasil de esquerda e direita, mas eu costumo até dizer, Jacques, que a forma como o cristão, como o evangélico praticante, aquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador, que tem uma transformação de vida e de comportamento de fato de direito, trata isso de uma forma diferenciada. Eu costumo dizer que defender pauta de direita é uma coisa bacana, sem dúvida nenhuma. Mas viver pauta de direita a partir de um princípio de fé, aonde você acredita que não apenas as pautas são importantes, mas a certeza que existe o céu e existe o inferno. Muito bem. Que existe um comportamento de vida que você, adotando ele como um princípio cristão, como a própria Bíblia diz, né, e a Bíblia é muito perfeita, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta do seu coração, o Espírito Santo entra, modifica seu modo de vida, você não está naquilo ali pelo um modismo, pela uma onda do momento, não, nós estamos falando em 97. Em 97. Bem. Entendeu? Exatamente. E em 97, obviamente, já eram compromissos afirmados e reafirmados diante de quem liderava o segmento evangélico do Estado, esses princípios. Às vezes, de vez em quando, viu, Jackson? Sim. As pessoas dizem, mas fulano fala, Beltrano fala, Ciclano briga. Calma, pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem algumas coisas da minha vida que eu não preciso falar. Ela está implícito na minha decisão de comportamento de fé, que são pautas que eu defendo e que, sinceramente, eu não vejo futuro numa briga. Eu não vejo futuro nesse confronto. Eu não vejo em que esse confronto vai trazer para o Brasil qualquer benefício. A Bíblia diz que, se nós quisermos prosperidade na cidade, nós devemos ter paz, primeiro, conosco, na nossa família, na nossa casa, que isso vai se transformar em paz na nossa rua, na nossa comunidade, na nossa cidade. E na paz da cidade a gente vai viver em paz. Muito do que a gente vive hoje, desse confronto e dessa guerra, tem a ver com comportamentos de pessoas que não têm uma paz interior sólida, de comportamento de vida. E eu quero dizer para ti que eu até duvido, até porque a Bíblia tem essa coisa muito séria. Não dá para você usar a Bíblia só para uma coisa e para outras não. A Bíblia diz o seguinte... É um caminho reto. Preste atenção, Jacques. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Não dá para mim entender. Quem odeia o próximo, quem, ao verbalizar qualquer tipo de conceito, verbaliza com ódio, eu não tenho como biblicamente dizer que tem sobre esse comportamento uma cobertura espiritual de Deus Pai, de Jesus Filho e do Espírito Santo, porque é antibíblico. Então, é muito simples. Às vezes, às vezes as pessoas me provocam. Vai brigar? Não vou brigar, parceiro. Não vou, porque não precisa brigar. Certo. Sabe? Porque as coisas no Brasil não se resolvem nem com grito e nem com confusão. Se resolve na democracia as coisas com voto. Ou seja, grita, 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 grita. Mas o projeto de lei vai para o Congresso Nacional. Aí, sem você gritar, tendo o respeito do próximo, ou tu acha que eu esculhambando a mãe, o pai, a honra. Não vai. Quando eu precisar esclarecer alguma coisa, a pessoa vai acreditar que eu estou convencido de que a minha tese deve ser conversada e eu posso convencê-lo. Um dia desse, esteve aqui em Manaus, já que essa é muito boa. Sim. Nós tivemos ano passado o Copadan, que, aliás, foi um sucesso total. E um dos palestrantes do Copadan foi a ex-ministra da Família e da Mulher, senadora Damares. 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 Isso. Ela foi uma das palestrantes.
Tem uma coisa que me emocionou, eu até nem me segurei. Por favor. Foi ela dizer que ela me conhece há 28 anos. Olha. E ela dizer que ela tem convicção de que muitas, para não dizer a maioria das vitórias da bancada evangélica no Congresso Nacional dá-se pelo meu comportamento e pela forma como eu articulo as coisas, sem alimentar adversários. Isso. E nem Pelo contendas. confronto ou pela forma exacerbada de querer colocar conceitos que ninguém precisa saber, porque a minha vida é um testemunho deles. Que bom. Eu posso afirmar, com 63 anos de idade, bisneto de pastor, neto de pastor, filho de pastor, sou irmão de vários pastores, tenho até um filho pastor, de que a minha vida ela foi construída para não trair, para não pecar, embora peque porque sou humano. Tá certo? Para não fazer absolutamente nada que fira princípios contra a família tradicional, homem e mulher, como a Bíblia recomenda, que fira princípios como o direito à vida, portanto, eu sou contra o aborto, que fira princípios contra, por exemplo, a sanidade em termos de segurança pública, que passa também pela concepção da liberdade, seja de culto ou de expressão, porque o meu direito começa quando se encerra do próximo. Tá certo? Então, todos esses conceitos de comportamento humano, de honrar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como mesmo, ele passa pelo meu testemunho de relacionamento político, de respeitar as pessoas que não pensam como eu, mas que, se eu respeitá-las, eu ganho o direito de dialogar com elas. E, com isso, dá um testemunho de que esse princípio de respeitar o próximo como a mim mesmo, como recomenda a Bíblia, está implícito no meu comportamento do dia a dia. Tu acredita, Jacques, que muitas vezes as pessoas, e até cristãos, acham que isso é covardia, acham que isso é frouxura. Entendi. Só que esses corajosos demais não conversam com ninguém. Eu ando na rua sem segurança, eu ando nos 4 cantos do Brasil, sou respeitado por todo mundo, converso com as pessoas que têm comportamento e escolhas diferentes das minhas com respeito, e em todos os momentos, e até quando a confusão está grande, ambos os lados recorrem a mim. Tanto ao lado que precisa, tem muita confusão. Precisa defender os princípios que a gente tem, como também o outro lado que precisa dialogar e acha que o único caminho é esse comportamento que passa a informação concreta de que você está aberto ao diálogo e à convivência pacífica a partir do princípio da paz. Para mim, tudo se resolve com uma boa conversa, desde que os dois lados queiram conversar, ouvir e falar, e que o argumento e que o convencimento se dê através de uma boa conversa. E, se não se convencer, na democracia tem o voto. São 513 votos na Câmara Federal, são 81 no Senado. A gente vai para o voto e quem tem mais voto vence. E, obviamente, que o perdedor fica com respeito e o ganhador fica com a vitória. Muito bem. Eu acredito que seja um episódio à parte a sua liderança da bancada evangélica, porque nós estamos falando, deputado federal Silas Câmara, de um país inteiro, de São Paulo, por exemplo, que tem uma bancada muito mais numerosa do que a nossa, do Nordeste brasileiro, do Sudeste, enfim. E o senhor presidiu por muito tempo essa bancada. Ou seja, um poder, eu quero colocar um poder político de articulação muito forte. Isso é mais do que presidir, já que isso é bom que se diga, que eu participei da formação dessa iniciativa. Por isso que a gente precisa dessa iniciativa. Notícias 10 exclusivo. Essa iniciativa de instituir uma frente em defesa dos nossos princípios e para dialogar com as outras frentes e com os partidos e com os poderes constituídos sobre as nossas pautas, que foi uma iniciativa lá atrás do ex-deputado federal pastor Adelor Vieira, lá do estado de Santa Catarina. Eu estava lá
com ele, e é bom que se diga que naquela época nós éramos apenas 11 deputados federais. É aí que eu ia chegar. Quando a gente tomou a iniciativa. Hoje Nós somos, na Frente Parlamentar Evangélica, deputados federais evangélicos, nós somos 157. E somos 17 senadores que se declaram evangélicos. Mas uma coisa muito importante que você falou, e aqui eu digo para você com toda a tranquilidade do meu coração, até porque fui o deputado federal que maior número de vezes presidia a Frente Parlamentar Evangélica, presidente fui por 4 vezes, em períodos diferentes. E que me assusta muito, e, lamentavelmente, me assusta, mas internamente, às vezes, a gente tem aquela movimentação que acha que a posição radical ela vai levar a qualquer resultado. E eu acho que, repito, o bom diálogo, até porque isso é que a motivação de termos um poder legislativo em que a população vota e que os 513 deputados e 81 senadores são constituídos, como também os 24 deputados estaduais, e, no caso de Manaus, os 41 vereadores são constituídos a partir da vontade popular, eu tenho certeza absoluta que, embora a população tenha um voto, às vezes, de desagravo, que vota aí, com todo respeito, nas pessoas radicais, mas quando você chega dentro da composição, quando se toma posse como deputado federal, senador, deputado estadual ou vereador, você termina tendo ali um clima que claramente passa a oportunidade para o Poder Legislativo de diálogo aonde quem tem voto ganha quando é preciso, mas também passa uma oportunidade de diálogo, de conversa. Portanto, o bom testemunho dado à população de que você é um representante que vale a pena, na minha avaliação, é você ter capacidade de diálogo. E quando precisar se posicionar através do voto, dizendo não concordo, faz no voto, entendeu? Faz no voto, entendeu? Então, eu fico muito preocupado quando a forma como a população acha de avaliar alguém seja o grito, o empurrão, a confusão, o baixo calão, o desrespeito, entendeu? A agressão à família um do outro, entendeu? A exposição, entendeu? Não vai ser no grito que vai se resolver nada, entendeu? Não vai ser no grito, entendeu? Até porque na democracia está estabelecidos os pilares, estão estabelecidos os pilares e os controles, inclusive. E o senhor acredita que isso tem sido uma realidade nada positiva em algumas discussões? Não, eu tenho certeza absoluta que nesse comportamento não se ganhou nada. Absolutamente. Ao contrário. Só se fomentou violência pela violência, grito pelo grito, radicalização. Eu tenho até uma tese, sabe, Jackson, muito importante. Eu vou te dar um dado aqui, que eu acho que é importante esse dado ficar registrado. Quando Deus me deu a oportunidade, o povo do Amazonas, de ser deputado federal, assumindo o mandato em fevereiro de 1999, sabe qual era o único projeto de lei que tramitava na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, que, em tese, era contra a família tradicional, contra os princípios cristãos dos brasileiros, até porque é bom que se registre que o povo brasileiro é cristão, na sua maioria absoluta. Sua maioria, sabe qual era o único projeto? Qual era, deputado? Casamento de pessoas do mesmo sexo, da Marta Suplicy. Não tinha um segundo. A sexóloga e deputada de São Paulo. Não tinha um segundo. Não tinha nenhum contraponto, contraditório, nada. Não tinha um segundo. Quantos deputados federais, deputado Silas, tinha em 1999, quando o senhor assumiu o mandato? Nós éramos apenas 17 deputados federais evangélicos, dos quais 11 da Igreja Universal do Reino de Deus. 11? 11. Só isso. Só isso. Deu para entender? Deu. Muito bem. Deu. Começamos em 1997 uma cruzada por aumentar a nossa representatividade. Quanto mais se aumentava a nossa representatividade, com todo respeito, como eu estou falando de 1999, portanto, eu não estou ofendendo nenhum deputado federal
que atualmente está na Câmara dos Deputados, porque o único que está desde 1999 é o deputado federal Silas Câmara evangélico, só eu. Eu sou o único de todos os deputados federais que existem evangélicos na Câmara dos Deputados. E senadores da República, eu sou o único que estou lá desde 1999. Isso é histórico. 1999. O senhor está fazendo história. Aliás, dois. Certo. Lembrei de um segundo, e esse eu não posso deixar de registrar. Chama Lincoln Portela, que é batista do estado de Minas Gerais. Só eu e o deputado Lincoln estamos desde 1999. Então, o que eu vou dizer, eu posso dizer com o coração aberto, porque não estou ofendendo nenhum dos atuais. Isso. O que se agravou em termos de proposição de lei em defesa de minorias foi, em muitos momentos, o excesso de algum colega que, tendo a formação que eu tenho, achou que isso seria pauta principal para que ele pudesse ter visibilidade como crente. Entendi. Ou como cristão. Entendi. Aí começou, vamos dizer assim, esta formação de exércitos de proteção para si próprio de uma coisa que naquele tempo não tinha em absolutamente nada contra a liberdade de culto, liberdade de expressão. Vamos combinar que nós tivemos a Constituição de 88, em que a briga era para se estabelecer a religiosidade católica como religião oficial do país. Exatamente. E naquele tempo nós tínhamos quantos deputados mesmo evangélicos? Em 88? 88. Só tínhamos, vamos lá, Joel Ferreira, tínhamos o José Fernandes, José Fernandes, Costa Ferreira e alguns outros, bem poucos, que só com o diálogo. Só com o diálogo. Olha o que eu estou te falando. No momento decisivo. Crucial da Constituição de 88, brasileira. De 88. Olha aí. Com pouquíssima representatividade e com argumento efetivamente. Você já pensou? Tá certo? Calçado pelo princípio do céu. A gente tem um país que é absolutamente livre. Isso. O Estado é laico, isso. Toda a religiosidade é respeitada. E eu tenho muita preocupação, sabe, Jackson? Eu quero dizer para ti que eu não sou melhor do que ninguém. Mas, gente, até um dia desse, quando um evangélico, quando um crente morria, a família tinha que sepultar fora da cidade. E não podia ser no cemitério coletivo. Não podia ser. Sabia disso? Não podia ser. Até um pouco agora tempo. Recente tempo. Então, me diz por que hoje, sendo os evangélicos o segmento religioso do Brasil, que se aproxima, e todas as estatísticas dizem isso, nos próximos anos ser o maior segmento religioso dessa nação, portanto, mais de 50%. Eu que vivi isso, não de ver, mas de ouvir meu pai falar, que o crente andava na rua, levava pedrada. Era gozado, que o crente ele era exposto, que você não conseguia um emprego, que você não conseguia uma colocação, que você não tinha nenhum tipo de acesso social, que você pudesse ter tido representatividade. Por que Deus está nos fazendo crescer nessa nação, nos próximos anos ser o maior segmento representativo religioso da nação? Eu não vou lembrar de como eu era perseguido. Exatamente. E não vou me comportar de forma que quem quiser fazer, faça o que tem que ser feito da sua vida, mas respeite. Você sabe qual é a única coisa que eu questiono das, entre aspas, minorias do Brasil? É querer ser minoria com lei de maioria. Não dá. Não dá. É desproporcional. Entendeu, não? Então, entendi. pronto. Então, tem que se ter o bom senso. Tem que se procurar conviver com o mínimo de respeito? Tem. Por exemplo, por que não se levar em consideração que o contrato, hoje, de um relacionamento de homem com homem e mulher com mulher, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que dá direitos à convivência,
seja o suficiente para que a pessoa possa viver em paz, entendeu? Para viver em paz, entendeu? Mas não, até um dia desse aí, queriam aprovar uma lei que deveria se ter casamento de pessoas do mesmo sexo no Brasil, com brecha, inclusive, para se impor a pastor evangélico ter que fazer o casamento na marra. É verdade. Tem lógica isso? Não, nenhuma, não tem lógica. Nenhuma. Quer ver outra coisa? É. Agora mesmo, acabamos de rejeitar, na Comissão de Direitos Humanos, tem lógica uma lei em que, se sabendo que o Brasil é um país que 94% é de cristãos, você querer implantar uma legislação no Brasil que dá direito para relacionamento, inclusive conjugal, entre pai e filha, filha e pai, filho e mãe, irmão com irmã, essa bagunça, essa loucura, entendeu? Tem lógica de se achar que vai se colocar isso para rodar num país em que 94% é cristão e que o Congresso é conservador? Quer dizer, você termina tendo realidades que assustam o segmento de quem tem racionalidade, de que essas pessoas elas fazem isso não para provar, mas fazem para afrontar, até porque não tem chance nenhuma de ser aprovado. Não vai ser aprovado. Não vai. E tem essa questão de afronta, e muitos deputados Silas Câmara confundem a liberdade de expressão com a afronta. É isso aí. Com a violência e com o ataque. Olha, Notícias 10, o podcast é com o deputado Silas Câmara. Nós temos muito a conversar. Nós temos 28 anos de plenas atividades parlamentares, todas elas pautadas por princípios que já foram colocadas aqui, inclusive nesse episódio, pelo deputado federal Silas Câmara. A gente vai continuar assim, conversando, vai falar dos municípios, vai falar dos cases, né, dos conhecimentos. In loco, vale ressaltar, 2 vezes por ano visitar todos os municípios não é para qualquer pessoa. E, principalmente, trazendo as pautas para serem levadas ao Congresso, que podem muito bem refletir para todo o país. O Notícias 10, com o deputado Silas Câmara, volta com mais temas. Muito obrigado mais uma vez, deputado, por essa entrevista, aliás, muito edificante, com assuntos importantes que todos precisam saber. Eu que agradeço e já vamos estar de volta aí, pessoal.